Bom, pessoal, mais uma vez estou aqui com um podcast, hoje gravando num formato um pouco diferente, tá? Hoje eu estou aqui em São Paulo com um amigo aqui, Rodrigo da Costa, que é responsável pelo pós-vendas das Jeeps do Grupo Daruge aqui de São Paulo, também algumas unidades da BYD e também Fiat. Bom, Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, é você? Bom, ótimo. Então, fazer esse bate-papo aqui, cara, o nosso objetivo sempre é o quê? Mostrar histórias de carreira, né? Pessoas que tiveram sucesso dentro do pós-vendas, dentro de concessionária em geral. Como eu sei um pouquinho da sua história, eu acho que é uma história inspiradora. Tenho certeza que vai inspirar muita gente aí escutando. Talvez muitos não conheçam, é uma oportunidade de conhecer um pouquinho. Bom, começando do começo, conta aí para nós, Rodrigo, como que você começou sua carreira dentro de concessionária ou dentro desse mercado automotivo? Na verdade, eu comecei com meu pai, né, em oficina, desde muito jovem, com 10 anos de idade, eu já ia para oficina com ele. Com 14 anos, naquela época, podia ser registrado, né, sem ser hoje como menor aprendiz, e eu entrei na concessionária Ford em Campinas, como ajudante de pintor. Com 14 anos já na concessionária? Já era concessionária, isso aí. E lá eu comecei como ajudante de pintor e ali eu trilhei toda a minha história como pintor de automóveis, né? Ali eu consegui o meu crescimento, eu passei de ajudante C para B, para A, né? Fui para pintor C, B, pintor A, enfim. Aí essa concessionária, infelizmente, ela fechou. Só uma curiosidade, o seu pai tinha uma oficina de funilaria e pintura? Funilaria e então. pintura. Você começou então? Comecei. Nasceu dentro Isso aí. Isso aí mesmo. E aí a oficina que terceirizou o final do fechamento dessa concessionária acabou me contratando, né? Que é uma oficina em Campinas, eu posso falar o nome? Pode falar. É Santa Helena, que é um lugar que eu aprendi muito. Essa concessionária era Santa Helena ou não? Não, a concessionária era Ford, né? Era Forbrasa. E quando a Forbrasa fechou, a Santa Helena no final terceirizava os serviços dessa concessionária e aí eles me contrataram para trabalhar com eles. Legal. E depois disso eu fui contratado pela Daruge, né? E entrei como pintor de carro na Daruge, em Campinas. Você estava com quantos anos? Tinha 20 anos, eu acho. 20 anos. 20 anos. Legal. Ainda era pintor. E aí na Daruge começou toda uma história assim, bem, como que eu posso te falar? Foi uma baita de uma história, porque eu tive um professor que hoje, ele sabe disso, que eu devo tudo a ele, né? Até hoje eu penso como ele, né, que é o Alexandre Peron, que trabalha ainda no Grupo Daruge em Campinas. Então eu entrei como pintor de carro no grupo. GM era? Marca? Era GM, isso aí. E aí eu fui para consultor técnico, ele conseguiu enxergar em mim o que nem eu enxergava, né? Fui para consultor, de consultor eu fui para ajudar o responsável da funilaria, e aí eu fui para supervisor de pós-vendas, depois eu fui para gerente de pós-vendas, né, no grupo. Trabalhei na Audi por 2 anos. Do grupo? No Grupo Daruge também, eu fiquei 17 anos no Grupo Daruge. 17 anos? 17 anos. Então você entrou com 20 anos. Eu gosto sempre de pegar um momento de quando você, por exemplo, você começou no Grupo Daruge como pintor, com 20 anos de idade. Com quantos anos que você mudou de posição ali para consultor de serviço, mais ou menos? Eu acho que foram uns 2 anos, eu acho. 2 anos. 2 anos. Muito rápido, né? Mas saiu de pintor e já foi para... Legal. O Peron, você comentou do Peron, né? Sabe que eu andando em concessionárias, né, de diversos grupos, vira e mexe eu encontro alguém que trabalhou com ele. E o posicionamento sempre é esse. Ele agora é sensacional. Diferenciado mesmo. Sensacional. Não conheço ainda, pessoalmente. Ele profissionalmente e pessoalmente foi o cara que me moldou, né? É um cara que me ensinou tudo que eu sei hoje, não só na vida profissional, como na vida pessoal, me ajudou muito. Ele sabe disso, eu sempre que eu posso, eu sou muito grato a ele, nunca esqueço, né, do que ele fez. É claro que eu tive, não só ele, eu tive várias pessoas que me ajudaram, né? Quando eu passei para consultor técnico, eram 6 consultores. Sim. Então eu tinha 23 anos de idade e o mais novo de função tinha 25 anos de cargo. Caramba! Então eu peguei assim uma galera bem antiga de função. E para me ensinar não foi fácil, porque a maioria não tinha paciência. Né? E qual que foi o maior desafio? Você imagina, você tinha uma função técnica, né? Uma função de pintor, uma função que não era ligada ao atendimento. O que você sentiu de maior dificuldade? O desafio foi o atendimento. Foi o atendimento, porque eu sempre fui muito fechado, eu quase não sorria.
E o Paulinho, que infelizmente esse ano nos deixou, né? Que foi um cara sensacional também na minha vida. Foi o cara que me ensinou, um deles, né? O Paulinho, o Alexandre, o Marcelo, o Bernal, o Ricardo, todos eles me ensinaram muito, né? Quando eu passei para ser consultor. E o Paulinho ficava do meu lado. E um dia ele me chamou e falou assim: vamos lá no banheiro. Falou: simula um atendimento aí para você ver. Você assusta o cliente, você precisa sorrir. Você já atende bem já. Você começou agora, mas você já conhece. Você já conhece a parte técnica. Então tenta sorrir mais, tenta se soltar mais. E o Peron sempre passava perto. Nós trabalhávamos em baia, né? Era em pé. Sim. E a sala do Peron era GM. Era GM. Legal. E a sala do Peron, ela ficava do lado da nossa baia, né? Então ele sempre passava em frente. Sim. E ele passava, sempre ele falava, sorria. Sempre, sorria. Então, assim, e foi um exercício para mim muito difícil de fazer, né? E até hoje eu tenho, né, esse perfil de ser fechado, né, de quase não sorrir mesmo. Isso aí é meu. E foi um exercício que eu fiz, me ajudou muito, porque a gente sabe que o consultor hoje, ele vive de vendas, né? Sim. Tá certo que a função dele é uma consultoria para o cliente, mas ele tá ali para só vender, né? Vender, ele é comissionado. E para mim foi um divisor de águas, porque é uma função completamente diferente do que eu fazia. Eu também não era técnico de mecânica, né? Porque eu era pintor de carro, então... Você foi para trabalhar de consultor da oficina, que atendia manutenção, não necessariamente só funilaria, né? E a Darude, nessa época, comprou a Silmar, que era um grupo muito grande em Campinas, né? Sim. Então toda a gestão era do Peron, que era da Darude, e a maioria dos funcionários eram da Silmar. Então eu era o único consultor que era da Darude. Caramba. E o resto, a Darude contratou todo mundo, né? E os clientes eram da Silmar, a Darude ainda era pequena, né? E essa concessionária era enorme, era uma concessionária que passava 100 carros por dia. Caramba. E era por hora de chegada, então assim, era uma fila imensa. E... Tava quantos carros por dia o atendimento seu? Assim, por dia? eram uns 15 carros por dia. 15 carros. Não tinha a organização que tem hoje, né? Com agendamento, com horário, com agendamento do horário para oficina lá, não, era hora de chegada. Se o cliente chegasse meio-dia, ele chegava para o dia seguinte, isso era a regra, e o cliente aceitava. Só que era uma concessionária imensa, enorme. Mas atendi o quê? Uns 10 cada consultor, mais até? Eram mais porque eram 6 consultores, né? E a passagem era 100 carros por dia, 90 carros por dia. É muito. Então, assim, era... Às vezes era mesmo. 15, 18, é isso aí. por dia. Isso aí. Hoje a gente vê consultor atendendo 6, 7 e assim bananando todos, né? Porque hoje o processo é diferente também, né? Muita mais exigência. Hoje é muito mais exigência, muito mais papel, muito mais burocrático, então acaba demorando mais, né? O cliente mudou também, né? O carro mudou, então hoje tudo é diferente. Hoje eu entendo que, para mim, o consultor técnico hoje é a área mais difícil na concessionária. Não tem a dúvida. Né? Porque hoje a gente tem a cobrança da montadora, tem a cobrança da gestão, tem a cobrança do cliente, né? Sim. Quando é só uma revisão, é fácil, mas a gente tem o carro que chega de guincho, o carro que acabou de ser vendido e teve um problema, então o consultor E contar direto com o cliente, a expectativa do cliente é muito alta, né? É sempre muito alta. Eu falo bastante para os consultores de serviço. Quando o cliente chega aqui, ele não está falando com o Rodrigo, ele não está falando com o consultor aqui, nome e tal, ele está falando com a Jeep, ele está falando com a marca. E aí a expectativa dele está muito alta do atendimento e da solução do problema, que muitas vezes vai ser um pouco mais demorado do que a expectativa, então o consultor tem que ter habilidade de fazer tudo isso. Mas é importante sempre, né, Rodrigo, o consultor sempre tá na cabeça de se desenvolver, né? Você vê, poxa, você foi lá pro banheiro treinar. Pois é, e eu também, que a outra história do banheiro é que eu corria de S10 diesel e de ômega. Morria de medo desses caras. E o Paulinho, ele pegou isso. Ele viu eu fazer isso. E aí ele falou assim pra mim, desse jeito ele falava, caminhonete diesel, você vai atender uma caminhonete, é como se você atendesse 10 Força Classic. O dinheiro tá ali. Então assim, não tenha medo, qual que é o seu medo? Eu tô aqui, tô do seu lado, te ajudo. Então assim, ele foi um cara sensacional pra mim, sabe? Não só ele, como os outros também, né? Mas ele em especial, né? Ele e o Alexandre, foram 2 pessoas assim, que me ajudaram muito a trilhar essa função pra mim, né? Dentro da concessionária. E aí, mais uma vez, o Peron enxergou uma coisa que eu também achava que eu não seria, né? Que era ser um supervisor de serviços.
E aí começou também uma nova função. E foi quanto tempo? De consultor? Então você entrou com 20 anos, uns 2 anos mais ou menos foi para consultor. De consultor por quanto tempo? Na verdade, eu fui para supervisor de funilaria antes de supervisor de serviço. Então eu fiquei um tempo na funilaria, afastado da área de serviços, né? Devo ter ficado acho que 1 ano e meio, se eu não me engano. E aí depois eu voltei para a área de assistência técnica. Eu acho que foram uns 4 anos, se eu não me engano. Legal. De consultor. Um pouco mais, eu não me lembro. Uns 4 anos aproximadamente, já foi para gestor primeiro de funilaria. Isso aí, depois para assistência técnica. Sim. E aí eu fiquei na GM, depois eu fui para a Audi, na Audi eu fiquei 2 anos, foi quando eu recebi a proposta para mudar de estado, né, para trabalhar em outro grupo, e aí eu saí da Darude, né, foi muito difícil a minha saída, não foi fácil a minha conversa. Depois de quanto tempo de Darude? 17 anos. Nossa, muito tempo. O maior período que você ficou na Darude, então foi de supervisor de serviços na Audi, ou não? Não, foi na GM. Foi na GM mesmo. Você ficou bastante tempo na GM. Fiquei. E qual que é o maior desafio de ser um gestor? Quando a equipe era grande já, né? Era grande. Qual que é o maior desafio que você vê? Eu acho que é a gestão de pessoas mesmo, né? Porque é um diferente do outro. Quando você tem uma equipe grande, uma ação, ela pode resolver para 5 e não resolver para os outros 10. Então, cada dia é um desafio diferente, é bem dinâmico. Então, o maior desafio para mim foi lidar com pessoas, né? Sim. Tanto o cliente quanto os próprios colaboradores, né? E o que eu tive que aprender de novo, né? Por exemplo, planilha. Eu não sabia nada de planilha, né? E tudo isso para mim foi muito novo, né? Mas eu acho que a maior dificuldade é a gestão de pessoas mesmo. Legal. Eu vejo, né? Eu não sei, depois eu vou te perguntar diretamente, mas quando eu vejo alguém que está trilhando um caminho para ser um gestor, né, além de diversas habilidades, eu falo, vai aprender a mexer no Excel. Planilha, tem que ter uma noção básica, né? Que hoje é uma parte técnica que a pessoa precisa saber para ser gestor, né? Bom, continua aí a história. Então, ficou bastante tempo ali de gestor, depois assumiu a Audi. Isso aí, fiquei 2 anos na Audi, E aí... Foi a hora de você mudar de... eu recebi uma proposta para ir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o Grupo Enzo. Fui para lá, só eu, minha esposa e minha filha. Foi um aprendizado e tanto, né? Foi para qual marca? Eu fiquei na Land Rover por 6 meses. Depois eu fui para Jeep. Fiquei Land e Jeep, e aí depois eu fiquei só na Jeep. E aí foram 4 anos lá em Campo Grande. Em 3 anos e meio só na Jeep, né? 6 meses eu fiquei Jeep e Land Rover. Uma curiosidade que eu tenho, muda muito o perfil do cliente, por exemplo, o cliente de Campinas para o cliente do Mato Grosso, porque eu tenho a oportunidade de estar em várias cidades, às vezes em outros estados, né? E aí quando você vai falar consultor de serviço, principalmente, né? Você vai fazer um treinamento, tudo, cara. Mas os clientes daqui, aí o outro fala o cliente daqui, mas no fim eu escuto as mesmas coisas, né? Mas você que vivenciou a parte de gestão, consultor, veio de baixo ali, você sente que o cliente realmente é muito diferente? Eu não acho que o cliente é diferente, eu acho que é o tratamento do lado de cá, né? Eu acho que o consultor, ele consegue, se for na verdade, todo consultor ele tem que ser bom, né? E cada atendimento é diferente, a gente não pode tratar sempre da mesma forma um cliente diferente. Então eu acho que o consultor que faz isso muito bem feito, ele pode trabalhar aqui, pode trabalhar em Campinas, pode trabalhar em Mato Grosso do Sul. É claro que eu que trabalhei em Campinas, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e hoje estou em São Paulo, a diferença é, São Paulo a vida é corrida, né? Até o trânsito parado parece que ele está mais rápido do que um trânsito parado em Campinas, por exemplo. Sim. Então o cliente ele é mais acelerado, o cliente tem mais pressa, sim, ele quer a resposta rápida, ele quer a solução rápida para agilizar a vida dele. Sim. Então eu acho que assim, o cliente ele é diferente, né? Mas não existe um perfil diferente do cliente para mim. Sim. Né? Então eu acho que é o tratamento nosso mesmo que diferencia tudo isso. Legal escutar isso, porque a minha visão também é essa, Paulo. Eu falo pro pessoal, né? Mas só acredita vivenciando, né? O cliente daqui. Cara, a diferença que eu vejo, quando você tá numa cidade mais tranquila, o cliente tem menos pressa, porque ele vai atravessar a cidade em 15 minutos, né? São Paulo,
um cara que trabalha perto meia hora tá feliz da vida, mas é meia hora pra andar. E é normal. 5 quilômetros. Eu acho que as pessoas elas falam que o cliente ele é diferente, o perfil diferente. Por quê? Porque o cliente daqui, por exemplo, não é que ele é mais estressado, ele é mais acelerado. Mais acelerado. Você tá falando, o cliente que tá em Campo Grande, que o trânsito flui, né? Que é mais tranquilo, que tá ali na concessionária, mas tem tempo para chegar em casa ou no trabalho, ele vai mais tranquilo. Sim. Agora, às vezes para você vir de São Paulo para Guarulhos, por exemplo, você demora para andar 20 quilômetros, 1 hora. Então você já chega e já... Eu tô ali na Zona Leste, né, hospedado ali na casa da minha mãe, pra vir aqui, ali pertinho do Shopping Aricanduva. 40 minutos, entendeu? E é caro, né? Então acho que isso é uma grande diferença, né? E a questão dos colaboradores em si, né, da equipe, você sente diferença da equipe, você sentiu essa diferença da equipe de Campinas, do Mato Grosso do Sul e agora aqui de São Paulo? Eu senti que a recepção lá, até eu conseguir mostrar quem eu era, né, e de verdade conquistar eles, né, não foi aquela recepção calorosa igual foi aqui, entendeu? Eu acho que é uma cidade que ainda leva muita gente de fora. Sim. Apesar de ser uma cidade muito grande, né, uma capital, leva muita gente de fora e a gente vê a escassez que é de mão de obra, né? Sim. Então eu acho que essa visão deles de ter alguém de fora chegando para gerir a equipe faz com que eles... Fica mais retraído. E aí você tem que... Aqui não, aqui foi totalmente diferente. Eu cheguei aqui armado, achando que ia ser igual lá, mas não, foi totalmente diferente. A recepção aqui foi muito mais... Foi muito mais, eu nem tive um certo tempo, sabe, assim, de adaptação. Foi como se eu estivesse já trabalhando aqui, já fazia tempo. Legal. Foi bem diferente mesmo. Legal. Mas não tem, assim, também um perfil diferente de colaborador, não. Muito parecido, né? Muito pessoas são parecidas. É o ritmo mesmo que é mais lento, né? Sim. Quer dizer, não é o ritmo lá que é lento, aqui que é mais acelerado. Aqui é muito acelerado. Mas acho que o que mais pega é a questão da distância mesmo. O trânsito aí faz com que as pessoas precisam ter mais essa agilidade, né? É importante. Eu vejo que no atendimento, os consultores de serviço que mais desempenham, além de fazer todo o procedimento, ele tem que ter esse senso de urgência, né? O cliente chega ali acelerado para levar o filho da escola, o consultor tá lá, né, muito devagar, não. Até o movimento dele, mesmo que ele não vai agilizar tanto, mas ele tem que... Se você pegar um cliente acelerado, ele chega até a incomodar. Se você for uma pessoa lenta, assim, né, fica nesse ritmo. Eu vi que existem treinamentos para pessoal que trabalha em companhia aérea, em atendimento, né? Eles são muito treinados nessa questão do atendimento. E eles têm isso, sabe? Então muitas vezes eles lidam com um problema que não tem solução. Deu um problema no voo, tem cara que tá indo num compromisso que é uma reunião específica, um evento, se ele perder já era. Imagina o estresse que é, né? Aí chega uma pessoa dessa estressada, que é a pessoa acelerada, ela automaticamente, existe um nome para essa tática que é rapport, né? O cara já fica mais acelerado, mesmo que ele não tá fazendo uma solução viável, mas ele tá ali. Agora, se chegar uma pessoa mais lenta, aí ele pode ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Porque senão, sabe, não dá esse desentendimento. Pô, Rodrigo, então, você começou com 20 anos, até você chegar em Campo Grande, foi quantos anos você já tava? Campo Grande eu fui em 2017. 2017 fui em Campo Grande. Campo Grande eu tinha 40 anos. 40 anos. Legal. E lá em Campo Grande você ficou quanto tempo? Lá eu fiquei 4 anos. 4 anos. Legal. E essa adaptação da família, filho, foi muito difícil? Não foi fácil, né? Para mim era menos difícil porque era muito dinâmico o meu dia, né? Eu trabalhava de segunda a sábado, então eu tava sempre ocupado, né? A rotina do trabalho. Isso aí. Agora, minha esposa, que ficou lá sem trabalhar, né? Só com a minha filha, e na época a Ana Clara tinha 4 anos, para ela foi mais difícil, a família toda longe também, né? Então, a nossa locomoção até aqui era sempre uma vez por ano. No comecinho as pessoas iam até lá, depois isso foi, né? Diminuindo, e lá a gente teve praticamente um casal de amigos só, né? Sim. E então foi difícil pra gente, mas ao mesmo tempo foi muito, como eu posso te falar?
foi muito bom pra gente como família, sabe? Uniu muito mais a gente do que já era. Foi um baita de um aprendizado de morar fora, longe de todo mundo, né? Legal. Para mim, profissionalmente, foi um crescimento também enorme. Foi com que fez eu voltar pro Grupo Daruge já em outra função, né? Legal. Aí como gerente geral do grupo, né? Legal. Então, para mim, Campo Grande foi uma escola, né? Tanto profissional como pessoal. Legal. E de lá veio a Alícia também, que é a sul-mato-grossense, né? Que é minha filha mais nova. Ah, você tem duas filhas aí, Duas então. filhas, a Alícia nasceu lá. Uma tá com quantos anos hoje? O cara tem Mas- 12 e a Alícia tem 5. Que legal. Isso aí. Ela tem 5 anos. E aí mudou pra cá. E nessa mudança de lá pra cá, elas sentiram... Nossa, aqui todo mundo adora. Ah, prefiro gostar, não dá. Na verdade, a família toda prefere. Eu moro em Guarulhos, né? Todo mundo prefere Guarulhos do que Campinas, por exemplo. Que legal. Apesar do trânsito, que é o que atrapalha bastante, do resto a gente está perto de Campinas, dá para ir sempre. Sim. E tá perto das outras coisas, né? De todas as atrações que hoje sempre tem gente em casa, né? E como a gente está bem pertinho de São Paulo, e para conhecer todos os lugares que são os lugares aí, pontos turísticos, né? Então, hoje morar em Guarulhos pra gente é bem melhor. Legal. Bom, Rodrigo, você é um cara que isso eu já tenho visto, né? A gente se conhece aí há não muitos anos, mas já é o tempo suficiente de eu ter percebido isso. Você é um cara que tem um olho bom para ver cara que tem potencial de ser um gestor e desempenhar bem a função, também consultor, né? Quando você observa uma pessoa, né, que esteja em uma outra função, talvez nem aquela pessoa pensou ainda em assumir uma gestão, uma gerência, quais são as características que você vê que você fala, poxa, isso aqui eu tô vendo que ele é diferenciado, né? O que você fala para gestor, para assumir uma gerência de pós-vendas? Eu acho que assim, primeiro ela tem que, vamos supor, eu tenho um consultor técnico que eu vejo que ele tem um perfil para ser um gestor. Ele já tem que ser um consultor diferente, né? Não só um consultor que, quando eu falo de ser diferente, é o consultor que é diferente, o consultor que vende mais, não. Na verdade, eu nem vejo isso, né? Eu vejo são as atitudes dele mesmo, né? Como ele lidar com o problema, como ele lidar com a solução desse problema, né? Proatividade, eu acho que para mim é tudo. A proatividade e a vontade porque eu sempre quis, depois que eu passei a ser supervisor, eu sempre quis chegar onde eu estou hoje. Esse era o meu objetivo, né? De ser um gerente geral. Antes disso, eu não enxergava isso em mim. Eu acho que a grande maioria, talvez hoje, aconteça isso também, né? Sim. Eu acho que a função do gestor é essa, de poder enxergar e tentar lapidar essa pessoa. E tem gente que tem o perfil e não quer ser, né? Já aconteceu, já comigo várias vezes, né? De eu tentar formar a pessoa, não quero, eu quero ser mecânico mesmo, não quero ser chefe de oficina, para mim tá bom assim. E acontece, eu acho bacana até da pessoa que ela sabe que ela tem o potencial, mas ela não quer. Eu não vou nem falar que ela é uma pessoa acomodada, ela só não quer mudar a função, ela quer ficar ali no que ela está fazendo, muito bem feito o que ela faz. Eu só acho que quando a pessoa ela estaciona, ela tem que fazer muito bem feito, né? Sim. É isso que eu falo para todo mundo. E precisa também, né? Senão todo mundo tiver a ambição de crescer. E assim, aconteceu um fato aqui comigo, que foi a primeira pessoa que eu promovi como consultora, ela era recepcionista e ela não sabia que ela ia ser, mas ela tinha 100% do perfil. E hoje, meu, ela se dá bem pra caramba, uma baita de uma consultora, que é a Débora, né, que trabalha Débora. na loja da Sumaré. Então a nossa conversa foi aqui em Guarulhos, inclusive, na oficina. Eu falei pra ela que ela ia ser, que ela tinha perfil, ela não acreditou, né? Legal. E hoje ela se dá bem pra caramba. Eu conheci a Débora, cara, ela trabalhava na Auguri. E aí eu fui lá, era representante da Isotec, ele fui tentar fazer tava fazendo um trabalho ali com eles, né, e eu conheci ela, e desde então ficou uma amizade, ela sempre atendeu muito bem, sabe, ela, poxa, eu fui lá, sabe como que é representante, né, quando chega, né, muita gente não trata bem não, mas ela, cara, me recepcionou bem. O outro consultor que era consultor lá, que trabalhava lá, Eduardo, também é um cara que me recepcionou bem, tenho amizade com ele até hoje, né, e eu nem cheguei, eles nem viraram meu cliente, mas, cara, me receberam bem. E eu via mesmo, ela se comunicava bem, atendia bem. Acho que para consultor de serviço é uma característica importante, né? Se for para você pesar, eu gosto de fazer essa pergunta também. Você preferiria pegar para consultor de serviço, você acha que tem mais chance de dar certo? Um consultor que é mais técnico, tem um perfil técnico muito bom,
ou que tem um perfil de atendimento muito bom? Se fosse para escolher, falar, tem um cara aqui que atende muito bem, mas falta a parte técnica. Ou outro que, ó, não, ele é muito técnico, ele conhece muito do processo de pós-vendas, mas o atendimento dele tá mais difícil. Se fosse para escolher ali naquele momento, o que você... Essa pergunta é difícil, porque já aconteceu isso comigo aqui, e as duas pessoas estão trabalhando comigo hoje. Deu como? As duas são muito boas. Mas se fosse para eu escolher, eu acho que é menos difícil eu ensinar a parte técnica do que eu ensinar o atendimento, a comunicação. Eu falo por mim, porque eu tive dificuldade, né? Sim. Eu mudei muito, mas eu não cheguei aonde eu deveria chegar. Eu deveria ser uma pessoa mais comunicativa, né? Sorrir mais, é uma coisa que eu tentei fazer, eu mudei, mas eu não consegui chegar, acho que no patamar que eu deveria. Então, se eu fosse para escolher, eu acho que é menos difícil eu ensinar a parte técnica e deixar um bom atendente, né, uma pessoa completa, do que um colaborador técnico e eu ensinar para ele o bom atendimento, né? Ser uma pessoa mais extrovertida. Acho que é importante. Isso fica de dica aí, né? Porque a gente vê muito essa conversa, né? Então, um cara que é muito técnico, ele precisa sempre se comunicar melhor, mesmo que ele não queira ser um consultor de serviço, não queira ser um chefe de oficina. Um bom técnico que se comunica melhor, ele vai ter mais destaque, seja na função dele mesmo, seja em outra, né? Eu tive também essa situação, né? Eu era técnico, mecânico, fui para consultor de serviço, a minha maior dificuldade foi a comunicação, mas eu já tinha uma certa habilidade por causa da minha família. Minha família sempre teve comércio, sempre vendeu, eu estava no meio daquilo, então eu não era tão acanhado. E isso até que foi visto pelo meu gestor na época, falou, não, você já fala bem com os clientes, então vamos para lá. Então eu sempre falo, poxa, trabalhar a comunicação é fundamental para um crescimento de carreira, seja em concessionária, em qualquer outro lugar, né? Então, com certeza, abre portas, né? Abre muita porta, né? Muito legal. Rodrigo, a responsabilidade sua está cada vez maior aí, né? Hoje, qual que você vê de maior desafio hoje para falar assim, poxa, nós conversamos um pouquinho ali, mas agora nós estamos gravando, vamos falar, né? O maior desafio para gerenciar tudo isso, tá à frente de toda essa responsabilidade que você tá. O maior desafio qual que é hoje? Eu acho que o maior desafio ainda são as pessoas, né? Apesar de hoje eu ter um time muito bem montado, né? Um time que não me dá trabalho nenhum, mas eu acho que ele não fica só, o desafio não fica só abaixo do meu guarda-chuva, que é o meu time de supervisão, né? Sim. Tenho muito contato com todos eles, né? Principalmente os mais antigos, de quando eu cheguei, que eram só 3 lojas. Então, eu tenho muito contato ainda com os consultores, com os mecânicos. Tá certo que esse pessoal novo que tá chegando, o meu contato é menor porque, infelizmente ou felizmente, cresceu, né? Hoje eu tenho 9 lojas, então eu já não tenho mais esse contato que eu tinha antes, porque antes eu conseguia, as 3 eram perto uma da outra, né? Então eu conseguia passar quase todo dia em todas as lojas. Hoje tem contratação e eu acabo demorando um pouquinho para conhecer essa pessoa, enfim. Sim. Mas eu acho que a maior dificuldade ela é encontrar as pessoas mesmo, né? Porque hoje o meu time é muito bem montado. Quase nós não temos errado aí com contratação, né? Nosso turnover ele é muito baixo mesmo. Mas um time ele é bem coeso, bem unido. E a dificuldade ela acontece, cada dia é uma, né? Às vezes você tem um erro em processo que não era para ter, né? E aí você acaba tendo que corrigir, enfim. Mas eu acho que a maior dificuldade são as pessoas mesmo. Sim. E é legal, eu acho que a forma que você faz a sua gestão, você falou, poxa, tem loja que você fica um período sem ir lá, porque não dá tempo de ir em todas, né? E eu, talvez, em alguns momentos do trabalho que eu fazia, eu estava mais nas lojas do que você, porque eu estava visitando. E é muito engraçado, muito legal de ver isso, que a presença sua tá lá na loja mesmo sem você tá. Isso é uma capacidade rara, que eu acho que é uma das melhores capacidades para o gestor, né? Saber multiplicar e dar o espaço para o gestor que está lá, colocar o que ele acredita como ideal, mas sem perder a sua essência. Isso é muito legal, sabe? Hoje foi muito trabalho, né? Foram aí... Hoje eu tenho quase 4 anos, né,
Não, mais de 4 anos já. Mais. Quase 5, né? De Daruge, e agora eu falo que o time está muito bem montado, é isso aí. A essência, ela com certeza, ela está nas 9 lojas, né? Talvez não em todas, porque acabei de assumir, né? Uma operação e A mais recente agora é a BioID. BioID, De qual, né? Qual a Vila Guilherme e Aricanduva que iniciou agora, né? Vila Guilherme é uma loja que já estava rodando. Mas já tem um pouquinho já, né? Da essência. Da essência, isso é legal, isso é legal. O time é muito bem montado, eles são demais, eu não tenho que falar de nenhum deles, sabe? Eu tenho o maior orgulho mesmo de trabalhar com eles sabem disso. É legal. E é legal que você tem uma gestão, né, que ela é uma gestão firme, é uma gestão dura, mas ainda assim é apaixonante pela equipe, né? A gente roda, a gente tem o Ale aí que roda bastante, e converso com ele ainda até hoje, né? Às vezes só é pra ele, coitado. Então. Mas, cara, o Ale é um representante de uma empresa de química que fornece pro grupo aí, que é um cara muito presente, né, em todas as lojas aí, e é bem legal. E ele fala, meu, impressionante a gestão do Rodrigo, que tá lá do outro lado lá, e o pessoal, né, respeita, tem esse respeito, muito legal. Bom, Leivon, mas assim, eu gosto também de perguntar, você faz entrevistas ainda, principalmente para cargo de gestão, ou talvez de consultor de serviço, você faz ainda ou não? Então, na verdade, assim, hoje os consultores, quem contratam eles são os supervisores, né? Legal. Em algumas eu faço questão de participar. Supervisão, eu até hoje, eu contratei só 2 pessoas. O restante tudo você... Todo mundo foi promovido. Ah, isso é legal. Pô, o pessoal da equipe do Rodrigo aí, ó, que tem intenção de crescer, vai procurar se comunicar melhor, aprender sobre planilha de Excel aí, que as oportunidades podem chegar. Eu tenho comigo que antes de eu contratar alguém, eu preciso tentar descobrir se no meu time eu tenho essa pessoa para ser promovida. Então, assim, de consultores, hoje são 30, uns 15 são promoção. Que legal. Supervisores também, né? Dos 9, a gente tem o Isalto, que foi promoção, o Aline, o Léo, são os 3. Quando eu cheguei, eu já tinha o Erasmo, Valdir foi quando eu assumi o Ceasa, né? Ele já era o supervisor, e aí eu contratei, na verdade, só 2 pessoas, né? Legal. E o que você acha que é fundamental perguntar numa entrevista? Fala assim, ó, tem que ter uma pergunta que você tem que ter, ou que você quer descobrir do candidato ali numa entrevista? Então, eu não tenho um script padrão, não tenho. Você vai no sentimento na hora. Isso aí, eu acho que, eu não sei se eu tô certo ou não, mas até hoje tem dado certo, né? Mas eu não tenho um script, eu não tenho um formato, né? Eu não sigo nenhum formulário, olho no olho, ali vai muito da pessoa, de como ela vai conduzir também, né? De conseguir. Eu acho que a entrevista é um negócio muito ingrato, né? Porque, infelizmente, é o primeiro passo, né? Você tem 30, 40 minutos. 30 minutos você não consegue conhecer o profissional. Eu já entrevistei gente que eu achei que fosse ser um baita profissional e não deu certo. Já entrevistei gente que eu falei, nossa, não sei se eu contrato e se deu bem pra caramba, né? Sim. Então eu confesso que eu não tenho um formato, eu não tenho assim, essa pergunta pra mim é a pergunta-chave. Não tenho mesmo. Como nós estamos trabalhando com isso e a gente tem que procurar uma assertividade maior, né? E eu também nunca gostei quando eu fui entrevistar, tive a última experiência em concessionária, montei o time inteiro de comercial e pós-vendas, né? Então imagina, ainda mais a parte comercial, que é uma área que eu não tinha, contratar vendedor, nunca tinha tido esse contato, então foi um desafiador. Porém, eu tive um professor muito grande, que era o diretor, o dono do grupo, que todas as contratações de vendedor ele acompanhou, então foi uma escola, né? E aí na Foco Dealer, o que nós fizemos? Eu não tenho uma pergunta padrão, mas eu tenho um script do que eu preciso escutar dele, né? Fala, poxa, eu preciso tirar isso. Aí as perguntas a gente adapta conforme a conversa, né? Mas também tem diversos gestores que não têm o script e muita assertividade, né? Agora um trabalho que é legal, que é o trabalho de mapeamento de perfil comportamental, até comentei com você, né? É legal que quando você aplica esse teste de perfil comportamental, e ele é um pouco psicológico ali, você com esse teste em mãos e fazendo a entrevista é muito legal, porque você vê que muita coisa casa ali,
E tem situações que fica muito mais difícil, né? Porque às vezes no teste de perfil comportamental vê que o cara é extrovertido, tem energia baixa, automotivação baixa. Aí você vai pôr de consultor de serviço? É difícil, entendeu? Então é um bom auxílio. Rodrigo, eu agradeço muito aí, né? Peguei você de surpresa, mesmo assim você disponibilizou esse tempo aí. Eu tô contando o tempo no seu relógio, porque eu tô sem o relógio aqui, ó. Passou de uns 40 minutos aí nessa conversa, né? Acho que foi tranquilo. Você falou que é acanhado, mas, pô, não dei muito fã. Eu também agradeço muito, acho que é importante, né? Nosso objetivo sempre é contar a história de sucesso. Poxa, você começou como pintor, começou lá atrás, na oficina do seu pai. Olha que orgulho, né? Hoje você é gerente geral de um dos grupos maiores do mundo, né? Não é do Brasil. Né? Eu sei que o quanto você é respeitado pela montadora, os seus resultados, isso não é por longe de ser puxação de saco, nada disso. É muito trabalho, muito dia estado mesmo. E o resultado conquistado é absurdo, né? E hoje eu devo a minha equipe, né? Hoje, se eu tenho, né, um nome a zelar aí, se eu sou uma pessoa bem vista na montadora, dentro do grupo, é claro que devo tudo a eles, né? Eles que conduzem o negócio, então eles são peça-chave nisso aí, né? Que legal. Bom, por último é isso aí. Quer falar mais alguma coisa aí? Não, acho que falamos tudo. Eu só acho que a gente não deve desistir, né, de quando a gente tem um objetivo. Eu sempre, depois que eu passei a ser supervisor, eu sempre quis chegar onde eu tô hoje, e para mim é muito gratificante. Não é fácil, né, é difícil, mas eu acho que a gente não deve desistir, né, e é isso que eu passo para minha equipe. Hoje tem muita gente que está chegando e não sabe ainda da minha história. Sim. Agora é legal. Agora vai ter aí, ó, uma história gravada. É legal. Eu tenho um amigo meu que fala que você tem que falar sempre, porque ela é inspiradora. Poxa, que legal, sabe? Pra mim é muito inspirador, porque quem seguiu esse caminho, né, poxa, de ser mecânico, ou vir lá da técnica mesmo, lá, né, das funções de entrada que eu falo, né, e chegar onde chegou, é muito legal. Muito legal. E assim, você fez isso de trabalho e resultado, né? Eu não perguntei isso, mas você teve grandes estudos em grandes faculdades. Não. É uma raça, resultado meu. Em faculdade eu tenho. Então. Tem a faculdade de pós-venda. Isso aí eu tenho. Isso é muito legal, sabe? Não que quem tiver oportunidade, né, tiver essa disposição, eu acho importante, mas o mais importante é o dia a dia. É o dia a dia. Os gestores que eu vejo, eu tenho certeza que você tem esse contato também, que são de sucesso dentro do nosso ramo, a maioria nem tem faculdade mesmo e faz um excelente trabalho, né? Então isso é muito legal. Com certeza. Bom, Rodrigão, é isso aí, muito obrigado. Eu agradeço. Tá bom? Obrigado eu. Valeu.